Queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês, irmãos, passando rapidamente para mostrar a vocês o nosso lançamento, Calvino contra Freud, um olhar bíblico sobre o desejo. Nós vamos lançar esse livro no dia 18/7/2026. Vai ser aqui mesmo na nossa igreja o lançamento, Rua Lei Benítez dos Anjos, 528, Santa Matilde, Lafayette. Nós vamos estar lançando o primeiro livro dessa série, que é a série Desmascarando os Deuses de Barro. Nós estamos vivendo um tempo em que o humanismo entrou e está destroçando a igreja. E o primeiro volume é o antagônico da fé cristã, o grande inimigo, o arquirrival, o homem mais usado, um dos mais usados por Satanás para infiltrar-se dentro da igreja, que é Freud. Então, Calvino contra Freud é um livro que você tem que ler, você tem que gostar desse tipo de literatura, porque desse tipo de literatura, a vida da sua igreja, você que é pastor, pode depender de uma leitura dessa. Então, se você já quiser adquirir esse livro em pré-lançamento, fique à vontade, já pode adquirir em pré-lançamento, o telefone está passando aqui, mas no dia 18/7/2026, eu te encontro aqui na nossa igreja em nome de Jesus. Queridos pais e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. E estamos aqui para um polígrafo da nossa semana. Olha aí que a gente está de volta. Agora vai ter que voltar, voltando com o tema polêmico. A gente gosta assim, né, de voltar com polêmicas. Do assunto de hoje, que vai ser desigrejados, ovelhas feridas ou bodes rebeldes. Já entramos bem, a estreia, né? A estreia do polígrafo. É o mais novo lançamento da nossa editora, A Voz do Cristianismo, né? Que a gente está lançando ele. Exatamente. É um livro, como é que ele é? Pastoral? É um livro... Ele é como 2026, né, Débora? A gente vem se envolvendo muito com o campo da apologética, mas a apologética não é essa carniça que está aí, Sim, esses carniceiros que estão na internet fazendo... Não todos, tá? Tem gente na internet, tem gente muito boa fazendo trabalhos muito bacanas. Né? Cito algum deles para que não haja nenhum equívoco, né? De achar que eu estou passando pano para alguém, ó. Dr. David Charles. A gente gosta muito de Charles, um pastor assim, um apologeta pressuposicionalista. Um teólogo incrível. O David Charles é um teólogo que a gente aprendeu, né? Redescobrimos o David Charles, né? Tem um tempo e nós aprendemos aqui a amar e respeitar muito o pastor David Charles, né? É um brasileiro, né? Filho de americano, e o pessoal não dá. Sim, não dá. Assim, não é que não dê valor, ele é um chanceler, um doutor, ele é um acadêmico, né? Mas ele é um cara que ele tá muito acima e eu acho que ele, para a importância que ele tem, eu acho que vemos pouco ele. Essa é a questão que eu digo, que as pessoas não vê tanto o David Charles, devia vê-lo. Acredito eu que... O trabalho que ele faz, né? Exato, eu acredito que dentro do campo pressuposicionalista brasileiro, não é que ele não seja um dos maiores, ele é o maior, eu acho. Ele é o maior nisso tudo aí, porque, pedindo muita desculpa aos outros que são pressuposicionalistas também, que eu também sou, mas assim, eu acho que todo pressuposicionalista brasileiro há de concordar comigo que todos nós bebemos na água, na fonte do David Charles, né? Então não tem como dizer que ele é um dos maiores, porque senão eu vou equiparar muita gente que não é daquele ramo, né? Sim. Então, dizendo isso, gente, tem apologetas aí dessa envergadura, que é gente... muito sério, e está na internet. Faz um trabalho muito sério, sério. E tem, quando eu falo dos carniceiros, esse pessoal que está aí, Débora, que eu sou um apologeta de falar mal da vida dos outros. Isso é um Léo Dias, né? Isso tudo? Isso é um Léo Dias. Fala por falar. Então, como você me perguntou desse livro, Desigrejado, como um apologeta, Débora, eu vi que a gente já grava vídeo de desigrejado aqui. Tem muito escrito meu de desigrejado, mas tinha comigo, né? Sim. Esse arsenal todo.
comigo e com a nossa igreja. Nós somos bem vacinados quando aparece esse tipo de movimento. Nós já chamamos do que tem que chamar, que é de desviado mesmo, né? Eles até entraram no meu zap esses dias, né? Muito desigrejado, me criticando pelo nome do livro, né? Sim. Desigrejado, achei muito desrespeitoso e tal. Os caras gostam de respeitar a igreja, né? Falam o que querem da igreja, mas quando a gente fala deles, o nome aí não, não pode. Aí eu falei, irmão, de fato, se eu colocasse desviado, não refletiria o que eu queria, porque o desigrejado é aquele nome bonito que deram para o desviado. Essa é a grande realidade. Já começamos bem, né? O polígrafo, né? Mas a ideia do livro, ela parte, Débora, da seguinte, que é um livro de apologética. Ele é pressuposicional, no sentido de que nós nos importamos com o que a Bíblia diz, com o que o texto bíblico está dizendo. Nesse sentido, ele é muito pressuposicional, é a apologética que nós prezamos hoje. E ele serve como uma defesa para a igreja, para o próprio pastor. Então, nesse sentido, veja, ele é um livro apologético, então o apologeta pode comprá-lo com segurança. Ele é um livro pastoral, porque ele ensina o pastor a pregar, porque ele tem nele o livro normal dele, e depois ele tem 15 sermões expositivos sobre a questão de se pregar na igreja expositivamente sobre desigrejado, que é corpo de Cristo, disciplina na igreja, tal, esse negócio todo. Então tem 15 sermões muito profundos aqui disso. E também tem a outra questão que veja, então ele já é apologeta, ele é pastoral, e ele também vai ser comunitário para toda igreja, porque ele tem 5 estudos para células ou escola bíblica dominical. Bacana. Também, você entende? Então, sobre o tema, né? Sobre o tema. E também, aí você pode me perguntar, individual. Ele é muito bom para isso também, porque ele trata de ovelhas feridas aqui também. Sim. Nós tratamos aqui como lidar com ovelhas feridas de outro rebanho que veio, que sofreram abusos de autoridade, sofreram abuso financeiro, tudo isso. Então, o livro ele trata desde as desculpas básicas que o desigrejado dá para não estar na igreja. Você entende? Então, ele é um livro que ao mesmo tempo que é pastoral, porque serve como uma ferramenta para o pastor, ele serve como uma ferramenta para o apologeta, poder defender a igreja disso, e ele serve como um campo de estudo para a própria comunidade quando se reúne em célula ou em PG, que é pequeno grupo, ou na própria escola bíblica dominical. Então ele é um livro que nós tentamos, e acredito eu que conseguimos fazer um livro que vá tocando em todos os pontos da igreja. Todos os tipos, né? Todos os tipos dentro da igreja, né? Ele consegue comunicar-se com isso. Então ficou um livro muito interessante, eu gostei muito da escrita desse livro. Amei escrever esse livro, porque na verdade esse livro ele já estava quase todo escrito, né? Só faltava juntar as peças todas e organizar, editar e mandar subir para a gráfica, e foi o que fizemos. Então o livro ele é um livro que para mim eu gostei muito de escrever. Como pastor, eu acho que é uma contribuição que eu dou para a igreja. Como acadêmico, acho que fiz um trabalho bacana, e também tenho a pretensão de fazer outras pessoas escreverem também sobre esse tema, porque é um tema que cresceu, segundo o último censo, os desigrejados cresceram, congregação dos desigrejados está grande, e nesse sentido aqui, o que está ocorrendo? Nesse sentido, acredito eu que nós podemos nos perder aí na seguinte forma: nós podemos aqui nos perder na falta de literatura sobre esse assunto. Então, a literatura é pouca sobre esse assunto, bem pouca mesmo. Não é um tema explorado como era. Olha, sobre esse tema eu tenho aqui na biblioteca, acredito que no Brasil é muito pobre mesmo esse tema, de falar sobre desigrejado, porque é um tema que as pessoas têm milindres para falar e eu não tenho. Eu não tenho problemas com milindres, eu não tenho problema de ser cancelado, eu já passei dessa data. Tem muito trabalho sobre o que é a igreja, esse tem. Sim. Esse tem. Mas de escritores brasileiros, bem pouco. Eu acho que tem o Hidalgo, eu acho que é esse o nome dele, que eu tenho aqui, que chama Desigrejado, Movimento Nihilista. E tem um livro do pastor Paulo Romero, também muito antigo, que o Paulo nem lançou mais ele. Mas o foco desses livros é muito diferente do meu.
Você entende? Porque o meu foco foi comunicar de uma forma rápida e bem exegética os textos que os próprios igrejados usam contra a gente. E aí é onde está a confusão aqui nesse próprio canal. Sim. Né? Muito, a gente está fazendo uma exposição desse canal sobre o tema desigrejado e eles estão assim meio que... Sobe que nem formiga no calor. Exatamente, sobe de uma vez só, mas os comentários são os mais assim absurdos, os mais patéticos. Sim. Que a gente vai vendo, porque sem bases bíblicas nenhuma, porque é o que se tem hoje, Débora, é a acusação, né, contra a igreja. Mas se a gente pegar, veja, nós basicamente estudamos a história da igreja desde seus primórdios. E uma coisa interessante é que a igreja sempre teve escândalo. Sim. A igreja primitiva teve escândalos. Não é passando pano para essa pouca vergonha que está aqui. Não. Só que a questão tem muito vídeo meu aqui denunciando os escândalos da igreja, mas não de pastores individuais, não. Porque quando eu pego um pastor individual para denunciar um escândalo dele, eu fulanizo o debate. E o ruim é isso, fulanizar. Pessoal, né? Se torna pessoal, fulanizar o debate. Não, eu tenho um problema com a estrutura do que está acontecendo, e aí eu ataco a estrutura. Não o fulano ou o ciclano. O fulano e o ciclano que está escandalizando, ele é somente um sintoma disso. A causa real é outra, é a estruturação errada, o ensino errado, é as doutrinas erradas que trouxeram a gente até aqui. Então, ao fulanizar o debate, você torna um debate pessoal. Sim. Aí não dá. E o desigrejado, ele quer continuar desigrejado, mas ele quer ficar usando os escândalos da igreja contra a própria igreja para dar uma falsa sensação a ele de que ele dá certo. Você entende? Do que ele tem razão, de estar longe desse sistema tal. Mas Jesus não fundou igreja nenhuma. Tem até um vídeo meu aqui, né, para trás aqui, que é isso. Jesus fundou ou não a igreja local, eles dizem que não fundou tal. Mas a gente se atém ao texto, o que a Bíblia diz. A menos que eles tenham coragem de dizer, olha, nós não cremos na Bíblia. Aí sim. Mas aí, se eles disserem isso, nós não cremos na Bíblia, adivinha o nome que eles levam? Não é mais de desigrejado. Não. É o nome de desviado. É o nome simples para eles. Eles têm que dizer, não, nós não somos desigrejados, nós somos desviados. Você entende? Por que o desvio? O desvio não é da igreja, o desvio é da doutrina. Totalmente da doutrina bíblica. Então, um desigrejado é alguém que está na contramão do que a Bíblia diz para ele estar. Veja, Jesus não fundou igreja nenhuma, mas e as 7 igrejas da Ásia Menor? Jesus não fundou aquelas igrejas, mas ele asseverou, né? Sim. Ele assinou embaixo quando ele mandou carta para elas. E tirando 2 igrejas, Débora, que eram... que eu tenho um livro escrito, né, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse aqui, ó. As 7 igrejas da Ásia Menor. Tirando 2 igrejas, todas as outras 5 tinham problema. Sim. Com a liderança. E Jesus não disse para fechar as igrejas. E nas cartas era um alerta, ó, se arrependa. Exatamente. O caminho. Nunca foi a ideia de, olhem, deixe de ir e tal. Inclusive, tem uma igreja que estava tão corrompida com Jezabel, mas tão corrompida, que o Senhor disse assim, tens aí alguns que ainda não se contaminaram com ela. Ou seja, tinha um povo santo que estava dentro da igreja da Jezabel. E que não se corrompeu. Ou seja, esse povo santo não saiu. Não. Da igreja. Você entende? Então, para o desigrejado fica muito difícil quando a gente começa a expor esse tipo de assunto para ele. Porque o desigrejado, ele não é um servo humilde. Ele é um arrogante que acha que pode funcionar fora do corpo. Funcionar sozinho, né? Funcionar sozinho. Você entende? Já começamos bem. Não tem nem 10 minutos e a gente já tá assim. Vamos começar então. Vamos começar. Depois disso tudo... lembrando a você, gente, ó. Sim. Esse polígrafo aqui é pra gente falar desse livro aqui, tá? Que está aqui toda hora também, ó. São 201 páginas esse livro, Débora. 201 páginas. 200 páginas. Um estudo bem completo mesmo. É bem completo o estudo, tá? Muito bacana, muito bom mesmo. Vocês vão adorar esse livro. Tá na promoção. Tá na promoção, ó, promete. De R$ 49,90 por R$ 34,90. Querendo adquirir, o contato tá no... Tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo aqui embaixo ou passando por aqui por cima. Também de vez em quando, tá? Então, esse livro aqui, ele vai ser... Que vai ser o que a gente vai basear o polígrafo de hoje. Exatamente. Como se o polígrafo ficar muito grande, provavelmente a gente não vai passar muita coisa aqui em cima, mas vai passar sim. Vai passar sim aqui sempre o telefone, tá? E o nosso canal foi desmonetizado, né? Então, se você quiser ajudar a gente também,
tem um pixezinho passando aqui em cima também, que é o da Fernanda, né? Isso. Fernanda Maria da Silva, Fernanda Maria da Silva, não fica com medo não. Não fica, não, acho que o que é isso aqui? Não, é a minha esposa e a mãe da Débora. Vamos lá, vamos para o polígrafo. Vamos lá. Vamos começando a usar uma palavrinha que é muito falada. É muito falada. Vamos começar a explicar aqui o significado dela. Qual o significado da palavra eclesia? Olha só, essa palavra eclésia ou eclesia, ela foi por muitos anos o carro-chefe do desigrejado. Isso. Porque eles sempre dizem que a palavra eclésia, quando Jesus fala em Mateus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, edificarei a eclésia, é a primeira vez que aparece a palavra ali, Jesus usa aquela palavra. Não que a palavra apareça, que aparece no Novo Testamento, é ali. Eles dizem que a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Aí eles interpretam. Aí vai a interpretação. Desigrejado interpretando a Bíblia, que é uma tragédia. Gente do céu. Essa gente tem que parar com isso. Tem que parar com essas pingas estragadas. Porque, veja só, eles vão dizer que eu fui desrespeitoso porque falei pinga estragada. Oh, minha nossa. Então parem com a pinga vencida, fica melhor. Olha só uma coisa, gente. A palavra eclésia, Débora, que é do grego assembleia, vê só, eles dizem que essa palavra Jesus está dizendo que era para a gente sair de dentro do sistema da cidade, de dentro do sistema religioso e ir para fora dele, viver a vida com Cristo fora do sistema. A palavra é bonita se ela não fosse carregada de um conceito e um contexto histórico. Opa, já começa a mudar, né? Começa a mudar tudo. Por quê? Toda palavra, veja, você tem que saber do seguinte, em que lugar essa palavra está inserida. Uma outra coisa. Vamos pegar esse contexto aqui do desigrejado, como ele fica assim, vira uma saroba, vê só. Porque a palavra eclésia, eu até falo no livro aqui dela, eu falo disso aqui na página, acho que é na página, aqui no primeiro capítulo, eu acho, do livro, capítulo 2, isso mesmo, o corpo, não, é aqui, na página 13 já que eu falo de eclésia. Já no comecinho, que é Eclésia Revisitada, desmistificando a falácia da chamada para fora. No livro já eu falo disso. Por quê? Eles têm uma ideia de palavra etimológica. Etimologicamente a palavra quer dizer chamados para fora. Não. Etimologicamente, segundo o W.C. Taylor, que é um professor de grego, o professor W.C. Taylor, ele diz no dicionário dele de grego, do Novo Testamento, e não é só ele, tem outros linguistas também que falam a mesma coisa, porque a palavra é essa. Sim. A palavra quer dizer que alguém, um arauto, tocava a sua trombeta e aquela pessoa ouvia e saía para fora da sua casa para se reunir em um determinado local. Não é que eles saíam, ouvir a trombeta, eclésia, vamos sair para onde? Não sei. Por isso o nome chamados para fora de onde? Da sua casa ou do seu comércio, para se reunir em um determinado lugar, para se ter uma eclésia, uma assembleia ou uma eclesia. Que o arauto tocava para poder chamar o povo para vir, vai ter uma reunião, uma assembleia importante. Uma assembleia importante. Você entende? Então, já começa a quebrar a ideia de que eclésia não quer dizer reunião. Porque quer dizer reunião. Não existe eclésia sem corpo físico, tá lá. Sim. Eu não posso fazer uma eclésia comigo mesmo. Uma reunião só eu. Só eu. É uma reunião de mim com mim. De mim com mim. Não vai dar certo. Então, a palavra grega para eclésia que aparece é justamente essa. Ser tocada a trombeta e a pessoa ser chamada de fora para a reunião. Então, quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha eclésia, minha igreja, ele está dizendo, olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha reunião, contra a minha igreja. Por quê? A igreja é chamada a congregar, a sair da sua casa e congregar em algum lugar. Essa é a essência de eclésia. Que é o que a gente faz. Que é o que nós fazemos quando a gente vai para uma igreja, para um culto. Você entende? Então, alguém pode dizer, mas isso daí é só o senhor falando. Não, eu já citei o dicionário de W.C. Taylor.
Já vou citar aqui também um outro autor que é um pouco fraco de memória, que tem aqui o próprio John MacArthur Jr., que diz que sem reunião de pessoas não existe eclésia, não existe igreja, não existe reunião. Então, veja bem uma coisa, Débora, aqui nós temos, era quando os gregos tocavam, porque tem uma palavra na Antiga Aliança também, no mundo grego, eu digo aqui, ó, que para compreendermos o impacto do termo escolhido pelo Espírito Santo para designar a comunidade da Nova Aliança, precisamos viajar no contexto político da Grécia Antiga, na polis democrática como Atena. Eclésia era a assembleia oficial dos cidadãos, plenamente integrada à sociedade. Quando a decisão de alta relevância precisava ser tomada, como declaração de guerra, tratado de paz ou votação de leis, o arauto da cidade tocava a trombeta, o chofar, o instrumento similar. Ao ouvirem o chamado, os cidadãos eram convocados a sair das suas esferas privadas, suas casas, seus negócios particulares, e reunissem fisicamente em uma praça pública para deliberar. Ou seja, a eclésia tinha que ter, primeiro, a convocação oficial. Havia uma autoridade legítima que convocava a assembleia. Já tinha uma autoridade. Tinha uma autoridade que chamava. Um juiz ou alguém, alguma coisa, que chamava. Segundo, a reunião era física. Não existe eclésia teórica ou dispersa. A assembleia só existe quando os cidadãos estavam fisicamente reunidos no mesmo local. Ponto 2. Ponto 3. O caráter deliberativo. A assembleia possuía poder de decisão, ordem e governo. Opa. Você entende? Então, se a pessoa vai usar a eclésia, ela tem que usar ela do jeito certo. Você entende? Não existe eclésia sem governo. Não existe uma eclésia sem liderança. Não existe um ajuntamento. Como é que a gente junta um monte de pessoas? Veja como desigrejado é hipócrita. Então vamos juntar. Ei. Né? Vamos juntar, então, para a gente cultuar do nosso jeito. Tá, quem lidera? Ninguém. Quem comanda? Ninguém. Ninguém. Então isso não é eclésia, isso é um caos. Você entende? Uma reunião caótica. Ou seja, mas nós dois sabemos que aqui perto tem um movimento desigrejado que eles usam tudo nosso. A harpa cristã, os hinos da Aline Barros. Porque a próxima vez estava cantando o 91 da harpa. Eu falei, ué. Peraí. Tá errado isso aqui. Só não tem placa. Você porque o resto tem tem presbítero lá, tem gente que dá Santa Ceia. Tem o que lidera. Tem tudo isso, gente. Tem o que prega no Diga dia. assim, olha, eu queria ser pastor, mas não deixaram. Aí eu abri um movimento para mim aqui. E você. Para eu mesmo. Ou também eu estava aí em pecado e eu queria continuar em pecado, a igreja não me aceitou e eu estou dizendo que ela é sem amor. Pode ser. Pode ser. Você entende? A gente conhece pessoas que estão assim. Sim. Você entende? Aí fica descendo o cacete. Então, gente, que a igreja tem erro, isso aí só entra na internet e vê. Agora, dizer que o que Jesus não disse, aí é complicado. Aí, por isso que eu alcei. Por isso que o movimento desigrejado ele tem que ser alçado ao patamar de seita. Porque ele é um movimento seitário. Você entende? Ele tem toda a característica de seita. Ele é um gnosticismo, porque os donos dele têm revelações próprias, hermenêuticas próprias, conjecturas próprias. Então é um movimento totalmente assim. Nos vídeos está maligno, né? Mas é esta a palavra corretíssima. Eu não quis colocar maligno na capa do livro porque a corretora disse que ia ficar muito ruim. Porque ia ficar indelicado. Mas o meu negócio era colocar desigrejados. Era uma seita maligna. Mas aí preferimos bodes, ovelhas feridas ou bode rebelde, porque o livro também comunica com o pessoal. Com esse título já tá dando treta? Imagina com outro, Né? Mas, dito isso, Débora, a palavra eclésia, ela quer dizer justamente isso. Olha o que John MacArthur diz aqui assim, num livro dele, O Corpo de Cristo, John MacArthur diz assim: a igreja não é um edifício, mas também não é um grupo amorfo de pessoas que nunca se encontraram. A própria palavra eclésia exige assembleia. Um grupo de cidadãos gregos que permanecessem em suas casas após a trombeta não era a eclésia, era apenas cidadãos isolados. A eclésia só passava a existir quando eles se reuniam no local determinado. Da mesma forma
Cristãos que se recusam a congregar não estão vivendo como igreja, estão em estado de disserção espiritual. Isso não é nem eu, é o próprio John MacArthur que diz. Então, já começa muito errado, porque a palavra eclésia, para te falar a verdade, ela, ao contrário, se eu fosse desigrejado, parava de usar, porque não tem nada a ver com o que eles falam, que é chamado para fora do sistema, que é chamado para fora não sei de quê. Muito longe dessa borracha. É justamente ao contrário, é chamado igual a gente faz hoje. Exatamente, para ir para uma igreja determinado dia, assim. Quando a gente se reúne todo domingo. É uma assembleia. Exato, né? Quando a gente se reúne todo domingo, ali tem uma eclésia. Ali está acontecendo a eclésia de Cristo. Então, já começou no primeiro ponto, o desigrejado já começa tomando butinada já no começo. Entendeu, né? Ficou bacana, deu para entender, deu para entender certinho. Okay. Agora, se sentiram desafiados para usar a palavra. Na primeira foi E essa. Agora vem uma segunda pergunta que também é polêmica, porque eles falam muito dela também. A igreja, ela é uma organização ou ela é um organismo? É boa. De novo, gente, tudo isso aqui está nesse livro, tá? Então, acompanha também os vídeos, que está sendo muitos dele, né, no canal, né? A série dele vai ser bem grande, então acompanha, a gente vai pôr tudo em playlist, só o polígrafo que não, porque o polígrafo vai para a playlist dos polígrafos depois. Olha só, Débora, a coisa mais irritante do desigrejado é que eles querem que a coisa seja verdade, porque é um movimento gnóstico. Eles tiveram uma revelação, aí é difícil você lidar com esse tipo de gente que ignora a escritura, sabe? Você vai ver os comentários dos vídeos nossos, e os comentários desse polígrafo é os mais ricos possível de cultura. Você entende? Vocês querem dízimo. Esse sistema falido, da mentira, esse sistema babilônico, e aí a gente escuta cada moleque. Cada um aqui Aí eu não vou nem discutir com isso. Aí é a mesma coisa, igual aquele livro que eu estou juntando, que é outro assunto também, que eu tenho muito documento, estou juntando e editando, e é contra o judaizante. Contra o judaizante. Prepara que lá vem um livro contra o judaizante pesado aí. Não contra judeus. Não, judaizantes. É o diferente. Lá vem um livro meu aí pesado contra essa turma. E está crescendo. E está crescendo isso dentro da igreja. Desde da década de 90 até agora, isso vem crescendo muito dentro da igreja. Sim. Mas vê só, Débora, a questão é a seguinte. O desigrejado, ele tenta dizer que a igreja é um organismo. Como é que eu posso te dizer isso? A igreja, ela é um organismo e não uma organização. A igreja é invisível. Jesus, aí teve até um que me perguntou aqui no meu zap. Então, já que o senhor está me dizendo que tem uma igreja certa, qual o nome da igreja certa? Já quer o nome. Já quer o nome. Porque eu fiz parte de presbiteriana, eu fiz parte de batista, eu fiz parte de assembleia, eu fiz parte disso tudo, conheci todos os sistemas. Eu falei, rapaz, esse homem deve ter uns 200 anos. Isso vendeu o bolinho na Santa Ceia aqui pela primeira vez, porque tá doido. Mas veja, Débora, primeira coisa, vamos para a igreja se ela é um organismo ou uma organização. Né? Foi essa a pergunta, não foi? Sim. Então vamos lá, deixa eu achar aqui que também está nesse livro aqui, ó. O corpo visível, a indissolúvel tensão entre organismo e organização. Foi daqui que você tirou, não foi? Sim. Veja, a igreja, a confissão de fé de Westminster, quando os teólogos de Westminster, ali os puritanos vão ali fazer a confissão de fé, eles foram brilhantes nisso. Porque eles trataram essas duas coisas como sendo diferentes, mas inseparáveis. Deu para entender? Elas são diferentes, mas inseparáveis. Elas têm uma diferença, sim, mas a separação não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Olha bem. A Confissão de Fé de Westminster, eu cito aqui, no seu capítulo 15, 25, e no parágrafo 1, ela diz assim: a Igreja Católica Universal, porque quando a Confissão de Fé de Westminster fala de Igreja Católica, não é a romana, porque católica é universal, sabe? Sim. A Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos seus eleitos que já foram, ou seja, que já morreram, dos que agora são, e os que ainda serão reunidos. Ou seja, a Igreja Universal invisível, ela é composta dos irmãos que já morreram, dos que agora estão, e dos que ainda vão ser chamados por Cristo pela eleição divina.
É invisível, né? É invisível. Em um só corpo a Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se a gente parasse por aqui, os igrejados iriam dizer, olha, a sua própria confissão de fé diz que é coisa... sim. Mas aí logo Na sequência, no artigo 2 da seção do capítulo 25, diz assim, a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não limitada a uma nação, como antes sob a lei, ou seja, porque a igreja visível antes era Israel, sim, agora passa a ser a igreja em todo o mundo. que é em todas as nações, em todas as nações. Agora ele está falando da igreja visível, igreja local. Veja. Consta de todos aqueles que em todo o mundo professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa é a confissão de Westminster dizendo que se eu reclamo que faço parte da igreja invisível, instantaneamente essa eleição, esse chamado de Deus de salvação para mim, irá me agregar a uma igreja visível. Veja, nem todos que estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. Sim. Mas todos que fazem parte da igreja invisível estão na visível. Deu para entender? Deu. Então, essa que é a questão aqui. Que o desigrejado vai pular, vai chiar, vai espernear, porque quando eu tenho aversão, como é que eu sei que eu faço parte da igreja invisível? Quando eu tiver amor pela igreja visível. Você entende? Quando eu amar a igreja visível, quando eu estiver inserido na igreja visível. Por quê? Porque não é na igreja invisível que eu cumpro os sacramentos, é na igreja visível. É na visível. Eu não sou batizado na igreja invisível. Quem viu eu ser batizado? Se o próprio termo de batismo quer dizer profissão pública de fé. A própria comunhão de Santa Ceia, né? Não, aí vai chegar nela, né? Que aí também é em comunidade. Também é. Você entendeu? Então, como é que eu sei que eu estou perseverando? Veja, Atos dos Apóstolos, os desigrejados deveriam rasgar. Aliás, eles deveriam rasgar a Bíblia inteira, porque só do Antigo Testamento já começa com o tabernáculo. Deus não criou o templo, o tabernáculo é o quê, meu filho? Aí vamos parar, né, por aqui. Já dá para só no Antigo Testamento já... O livro meu de tabernáculo, que está para ser lançado, eu acho que ele é 500 e poucas páginas. É um estudo complexo, né? É um estudo muito complexo que a gente vai dar. Então, vê só, Débora. Aqui que está a questão toda. Desde o Antigo Testamento, com o tabernáculo, Deus já mandou Moisés fazer. Ali foi Deus dizendo, faça uma tenda onde eu me comunique com o povo, onde eles se reúnam para me adorar. Deus está dizendo isso no Antigo Testamento. Mas só os bichão do desigrejado, os sábios, que dizem, não precisa, sei tudo sobre isso. Ele só crê na invisível. Aliás, não crê nem nisso, porque se cresse na invisível, pelo menos iria entender que o desigrejado é um movimento ateu funcional. Eu ia falar isso agora, é puxado para um ateísmo. É um ateísmo funcional. Você estudou muito sobre isso no seu livro, sobre paganismo global. O desigrejado é um tipo de um xamã mestre aí, que diz que tem umas revelações do céu e tal, e nada mais do que isso, porque é aquela pessoa que tenta servir a Deus do jeito dele. Os conhecimentos vêm a partir dele, tudo a partir dele. Ou seja, ele não recebeu um conhecimento compartilhado, ali a não ser que foi com o próprio Deus. Ele não recebeu ele não compartilha nada com ninguém de conhecimento, ele não faz ninguém crescer, mas também ele não cresce. O egocentrismo ou seja, é um ídolo, né? sabe? O desigrejado é um ídolo, desse aqui, ó, que eu tô pregando muito aqui, ó, no canal também, tá essa série aqui, né, da Ídolos do Coração, né? A Medusa da Alma. É mais ou menos isso, Odete. O desigrejado é um ídolo, é um idólatra do próprio egocentrismo que ele mesmo criou dentro dele. Então, por isso que um organismo visível, para ele, não dá. Não dá, porque ele vai ter que quebrar esse ídolo dele. A igreja vai quebrar o ídolo. Vai quebrar o ídolo, ele não vai querer, você entende? Porque o desigrejado, ele é um idólatra de alto nível. Não tem para onde ele correr. Mas é um ídolo, assim, eles vão acusar a gente, é melhor, e vocês que idolatram as placas, tal, não sei o quê. Mas o desigrejado é esse ídolo, porque ele acha que fora dele não existe ninguém certo.
Nós conhecemos pessoas desigrejadas, Sim. são difíceis de lidar. Por quê? Porque lá no fundo mora isso dentro deles. Todos estão fazendo errado. E por isso eu paro, porque só eu sei fazer o certo. Todos estão amando errado. Só eu sozinho que sei amar. Todos pregam errado. Todos pregam errado. Não dá. Eu não me alimento dessas coisas. Ou seja, ele é um gnóstico mesmo, porque ele recebe revelações de alta plumagem. Ou seja, Nicodemos, David Charles, Hernani, quem mais? Jonas. Estou falando só dos famosos, né, que está por aí. Heber Campos, se for para os pentecostais, então, os pastores pentecostais nenhum serve e tal. Ou seja, essa turma, eles são uns gnósticos, eles são sábios aos próprios olhos, mas infelizmente quando a gente vai conversar com eles, vai ver, assim, a não ser que seja um desigrejado muito assim, de estudo, né, que eu falo, tudo tal, mas você vê, nem o próprio Caio Fábio é um desigrejado. Não. Ele se reúne lá. Caio Fábio, né? O pai do negócio, né? No Brasil. O Caio Fábio, ele trouxe uma doutrina para o Brasil que o John MacArthur acusava, não ele, mas o John MacArthur fala muito dele no livro chamado Apóstolos. Uhum. Eu acho que é isso, o Evangelho Apostólico. Acho que é esse o nome do livro, eu tenho ele lá para cima. E o John MacArthur denunciava esse movimento nos Estados Unidos chamado Evangelho da Graça Barata, que é o evangelho que o Caio trouxe para cá. Se você olhar hoje, é uma permissividade só. É o que ele fala. Então, vale tudo que você pensar. Então, mas nem isso ele consegue ser um desigrejado 100%. Você entende? Então, nesse viés aqui, Débora, o desigrejado, ele fica assim, eu faço parte da eclésia, eu estou fora desse sistema, eu faço parte da igreja invisível de Cristo. E a gente pergunta, tá, mas como é que você faz parte da igreja invisível de Cristo, sendo que o próprio Cristo fundamenta a igreja, os apóstolos fundamentam a igreja física, e você não está na igreja física, você está onde? Parte então, da invisível, mas não quero a visível, né? Não dá. Então elas são, em termos diferentes, mas inseparáveis. Você entendeu? Não dá para separar. É como tentar separar o espírito da alma, não vai fazer o pingo de sentido isso, não tem como, você entendeu? Então, são para uma da vida e a outra mostra que eu vivi. Eu ressuscitei. É muito, muito lindo, né? É muito lindo, né? A multiforme graça da igreja, né? Ou seja, tem um livro meu que ele se chama, eu não lancei ele ainda, e provavelmente vai ser o ano que vem que eu vou lançá-lo, e chama-se A Gloriosa Fraqueza da Igreja. A gloriosa fraqueza da igreja. Que no meio disso tudo, Cristo diz à igreja, tens ao teu favor, que tens aí dentro alguns que não se contaminaram. Tá? Ou seja, Cristo negocia com a igreja rebelde para que ela volte para os seus caminhos no próprio Apocalipse. Aquilo é lindo, sabe por quê? Porque Cristo está dizendo, eu não errei com a igreja local. A igreja local é composta de homens falhos, de pessoas falhas, de seres humanos horríveis, mas é uma obra minha. A igreja local é uma obra de Cristo. Reunir-se num culto de domingo é uma obra de Cristo. Então, é preciso ser muito cheio de Satanás para querer deturpar isso e dizer que você está certo. Não. O desigrejado é um agente de Satanás que veio para colocar balbuciação no meio do povo de Deus fazer isso. Então, precisa alguém dizer que o rei está nu. Precisa alguém vir aqui dizer as coisas do jeito que elas são, sem medo de ser cancelado, que é uma coisa que eu não tenho mesmo. Então, eles não têm medo de falar contra a gente, né? Porque nós deveríamos ter medo de falar, né? A verdade, que é a verdade deles, né? Essa da organização organismo é bacana mesmo, olha. Não ficou legal. E agora que vem aqui, que esse aqui é um problema sério que tem, que agora a gente vai debater sobre ele, que é quem fundou a disciplina eclesiástica? Eita, que agora pegou agora. Veja só, Débora, é outra coisa dos igrejados. Porque agora a gente está falando, né, que tem um organismo visível, mas ela precisa... Sim, administrativamente ela precisa funcionar, porque era um organismo invisível,
que não se separa do organismo visível, né, da organização, né? Sim. Então veja, Aí vai. por ela ser um organismo vivo, então ela é invisível, né? Cristo chama os eleitos e Sim. acopla ele, coloca eles dentro da igreja visível. E a igreja visível é uma estrutura, ela tem organizações. Se você olhar os apóstolos, a organização dos apóstolos já tinha liderança, tinha tudo isso, tal, então... só que, veja, aí eles dizem assim, tá, tem uns desigrejados mais radicais, sabe que eles são radicais. Tem uns que é radical. Já tem eles, ainda tem Ainda uns tem uns radical, radicais, sabe? ainda. É tipo esquerda e extrema esquerda. É tipo direita e extrema direita. Já não tem, basta mas tem ser, mais ainda. sabe? Já é irritante você ser essas besteiras. E ainda mais extremo, né? é complicado. Leva ao cubo. Mas tem uns extremados, Débora, no movimento desigrejados, que eles dizem assim, para tentar coibir essa ideia de que Paulo abriu a igreja, eles dizem, tudo bem, Paulo abriu a igreja, mas Paulo é quem corrompeu o evangelho de Jesus. Eles dizem isso, dizem. Tem uns que dizem, os bichos é radical. Paulo não era nem apóstolo. Por que é que vocês estão ouvindo ele e tal? Ou seja, metade do Novo Testamento do desigrejado não presta, só porque cada epístola foi dirigida a uma igreja. Com exceção das epístolas pastorais. E ainda tem uma ruim para eles, porque o próprio epístola de 1 Timóteo está dirigida, as epístolas que não foram para a igreja foram para pastores. E agora? Então, já dá ruim. Por isso nós a chamamos de epístolas pastorais. Escrito para Timóteo, que era pastor em Efésio. Sim. A outra para Tito, que estava com os cretenses. Então, você vê. Ou seja, se não era para a igreja, era para pastor, que deu no mesmo canto. Pois é, né? Então, o desigrejado já fica muito ruim. A coisa, gente, é melhor vocês dizerem o que são, né? Não, a gente é desviado mesmo, não quer nada com Jesus. Quer outra coisa, não tem nada muito a ver com isso. Tá sendo eu simpatizo pelo evangelho e tal. Eu tenho uma simpatia para falar, eu sou simpática. Tal. Não, mas eu quero sair deste sistema podre. O sistema é podre e tal. Fica até vermelho. Fica vermelho, fica uma loucura aquilo. Mas vê só, Débora, a questão é, se Jesus não queria fundar a igreja, vamos seguir o raciocínio do desigrejado, tá? Por um momento vamos ser desigrejados. Eu já fui, você lembra, né? Sim. Eu já fui. Gente, se tem alguém que foi ferido, moído pela igreja, nossa família nem serve para contar essa história. Pois é. É muito complicado. Então eu poderia ter todos os motivos do mundo para não acreditar mais na estrutura. A minha nossa não era para ser pastoral nunca. Nunca. Se fosse para seguir a lógica deles. Exatamente, não era nem para eu gostar de pastor. Nossa, Deus, Era para ser assim, um professor de escola lá mesmo, tal, de filosofia e sociologia, o resto deixa para lá, que eu não quero mais me envolver com essa turma. Mas não, eu fiquei. Não disse, não, a igreja é de Cristo, não tem nada a ver com esses caras. Mas vê só, Nebra, vamos pegar uma coisinha aqui muito simples, olha bem. Se Jesus não queria fundar a igreja, vamos acreditar nisso. Né? Jesus não queria fundar a igreja, quando ele chamou a igreja, ele disse, chamar para fora, sobre esta pedra, edificaria a minha eclésia, chamar para fora. Ou seja, esse termo, né? Já desmistificamos isso na primeira pergunta. Parte aqui da pergunta desse polígrafo. Vamos ver então, se Jesus não queria mesmo, né? Vamos usar a cabeça dos igrejados. Jesus não queria, nunca quis. Never como é que se diz? Criar uma igreja, né? Criar uma igreja. Jesus não queria isso para ele. Se Jesus não queria criar uma igreja, então me responde uma coisa. Por que Jesus ensinou sobre disciplina nessa igreja? Vê, deixa-me só achar aqui onde é que está, que eu acho que eu desmarquei aqui. Ele vai estar no capítulo por aqui, por trás, não é? É o 3, eu acho que é no 3, né? Vamos ver. Acho que é 3. Isso mesmo, acho que é no 3 aqui. Deixa eu ver. Não, isso mesmo. Capítulo 3. É onde vai estar isso. Chave e o altar, a função de Cristo na necessidade da disciplina da igreja. Veja, Jesus não queria abrir igreja, segundo o pessoal do desigrejado. Né? Veja bem uma coisa. Primeira coisa que Jesus faz, quando ele, em Mateus 16, 18 ao 19, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Isso não tem a ver com o carro do ano, não, tá?
E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Veja bem uma coisa. Nesse texto de importância monumental, Jesus utiliza a palavra eclésia pela primeira vez, no Novo Testamento. Ele se apresenta como arquiteto construtor soberano de sua Assembleia Pactual. Ele garante a indestrutibilidade dessa comunidade diante dos ataques do Império das Trevas, né? Contudo, Jesus não para na promessa de edificação. Ele imediatamente introduz o conceito governamental ao conceder as chaves do reino dos céus. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, entregar as chaves simbolizava concessão de autoridade administrativa e jurídica sobre uma casa ou reino. Você vai ver isso em Isaías 22. Capítulo 22, versículo 22. As chaves representam o poder de abrir e fechar, de admitir ou excluir pessoas na comunhão da aliança. Então foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo. Primeiro, a igreja física, não a igreja invisível. Sim. A igreja física tem o poder de admissão de uma pessoa no reino. Começou bem, né? A coisa, vê só. Vamos ver mais. Por quê? Veja. O renomado teólogo contemporâneo Dom De Carso, em seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, explica o significado do poder ligar e desligar. De Carso diz assim, que é o comentário dele de Mateus. O poder de ligar e desligar refere-se, no contexto do pensamento judaico e do Novo Testamento, à autoridade de declarar o que é proibido e o que é permitido, a autoridade doutrinária. E, por extensão, a autoridade de admitir ou excluir pessoas da comunidade pactual com base na doutrina, a autoridade disciplinar. Sim. Essa autoridade não é arbitrária, ela é exercida pela igreja na terra em conformidade com o que já foi decretado nos céus. Ou seja, qual o decreto? Vamos supor assim, ó, uma pessoa que está em um pecado perpétuo de adultério. Um exemplo assim. Eu deixo a sua mãe por nada e vou morar com outra mulher. Eu estou em um estado perpétuo de adultério. De adultério. Não se arrependeu, não vai mudar. Ou seja, eu estou com a amante, não é? Estou lá sem me arrepender, sem nada disso e tal. Então, esse estado de pecado é um estado perpétuo de pecado. Sim. O que a igreja faz? Veja, eu já fui desligado no céu. A igreja só vai confirmar o que o céu já confirmou. Por quê? Ela tem a doutrina bíblica dizendo isso. O que ela faz? Ela se reúne e me exclui. Então, eu estou desligado no céu e estou desligado aqui na terra. Você entende? Esse poder quem tem não é um pastor. É a igreja. É a igreja reunida. E não a igreja invisível. Sim. Você entende? Então, daqui já começa o desigrejado ficar meio complicado para ele. Olha bem. Aí vai o protocolo, é maior quando a gente passa para... veja bem, o protocolo da disciplina é em Mateus 18. Aí Jesus vai alongar mais ainda um pouco. Porque, veja, se Jesus não queria abrir igreja, por que ele abriu o protocolo de exclusão? Sim. Não é? É a mesma coisa assim, olha, eu não quero ler, mas vou... Aliás, não, essa coisa dá, porque a maioria, tem muita gente que tem livro e não lê. Mas eu ia dar uma metáfora meio errada. Mas é como se eu dissesse assim, olha, eu não quero que você e ninguém dessa casa coma chocolate. Mas eu vou comprar 1 quilo e deixar aqui. Não faz sentido nenhum, né? Nem eu, nem você, nem ninguém vamos ter, mas vamos comprar. Vamos estocar chocolate aqui nessa casa. Então pra que comprou, né? Pra que comprou? Se eu não quero que ninguém consumir, né? Consuma. Então, é como se Jesus dissesse, olha, eu vou ensinar vocês como excluir um membro da igreja. Mas eu mesmo não quero que vocês abram igrejas físicas. Não faz sentido nenhum. Você entende? Não tem lógica. É uma lógica, mas é a lógica do desigrejado. Sabe? É de... Dos revelação. É uma loucura, cara. Mas vê só. Vamos ver. Se Mateus 16 fala da igreja em sua dimensão universal e de sua autoridade jurídica abstrata, em Mateus 18, ela aterriza essa autoridade diretamente na realidade da igreja local visível. Veja, Mateus 16 fala da igreja universal, que ela ligar aqui, está ligada no céu, tal igreja universal, abstrata. Só que para essa igreja universal, essa chave do céu,
ser reconhecida que ela está sendo usada, ela tem que partir para o concreto. Sim. E aonde é o concreto? Na igreja local. Que é um... De novo, voltamos que a igreja são duas coisas diferentes, Sim. a visível e a invisível, mas inseparável. Vê que coisa linda, né? Sempre Deus volta, sempre volta para lá. Sempre volta. Desigrejado quer desmembrar uma coisa que não dá. Não tem o menor condição. Inseparável, né? Jesus não deixou isso. Olha, em Mateus 18, 15 ao 17, o Senhor estabelece o protocolo inegociável para o tratamento do pecado e a restauração do irmão faltoso. Veja, se teu irmão pecar contra ti, Jesus dizendo, vai entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano. Vê só. Vamos analisar a estrutura jurídica disso aqui então agora. Jurídica de dentro da igreja, Sim. né? Jurídica e eclesiástica desse mandamento. Vê só, por Jesus, ó. Protocolo de disciplina de Mateus 18. Passo 1. Confrontação privada. Se eu ver você pecando, eu tenho que chegar em você, como seu irmão, dizer, irmão, faz isso não. Tá, você está pecando, que é privado, né? Privado. Se você se arrepender, ganhei você. Irmão ganha, não precisa levar isso para canto nenhum. Não. Entre eu e você seguimos a vida. Se não ouvir, aí avança para o passo 2. Sim. Se o irmão continua em pecado, do mesmo jeito não te ouviu. Passo 2. Jesus ensinando isso, tá? Passo 2. Confrontação plural com testemunha, que é o versículo 16. Leva 1 ou 2 ou 3 testemunhas. Aí já não é Contigo. sozinho. Já não é sozinho, já mais gente Já vai chama saber mais 2 e ó. que é para ir lá em você e dizer, ó, você tá assim, tal, não sei o quê, tentando aconselhar. Sim. Se te ouviu, restauração. Ganhou o irmão. Agora foi, ganhou. Se não ouviu, aí Jesus diz, avança para o passo 3. Qual é o passo 3? Passo 3, apresentação oficial à igreja local, versículo 17. Mas como é que a gente apresenta a igreja local se não tem igreja? Aliás, como é que a gente cumpre o primeiro protocolo desde o início aqui? Se eu sou desigrejado, eu sirvo sozinho, eu vou ver quem pecando para poder chegar nele e convencer ele que ele tem que parar. E se ver, quem vai chamar testemunha? De testemunha, né? Não tem uma comunidade para isso. Se for testemunha, se leva para a comunidade, aí acabou. Não você entende? Então, não faz o mínimo de sentido aqui. O desigrejado tem que pegar esse texto, cortar ele da Bíblia e comer ele com feijão. Não faz sentido, Débora, para ele nenhum isso aqui. Olha só. Se ouviu, avança para o passo 3. Se não ouviu, avança para o passo 3, que é apresentação oficial à igreja local. Se ouviu, restauração pública. Ele ouviu a igreja publicamente e restaurou. Mas... Se não ouviu, excomunhão. Ele é excluído. Consideram como gentil e publicano. Ou seja, como é que faz? Se o próprio... Aí vê só. Aí eles dizem, não, porque não sei o quê. Aí a gente vai pegar, sabe quem aqui? Esse texto, eu digo aqui no livro assim, ó, este texto de Mateus 18 é a ruína exegética de toda a argumentação desigrejada. Acaba com eles. Acabou, não tem mais debate. Explicação simples, direta, acabou. Direta, que acaba com tudo, você entende? Ou seja, com essa rebeldia toda. Porque, veja bem uma coisa, Débora. Aí o que acontece? Umas perguntas aqui rápidas para o desigrejado, ó. Como se apresenta uma causa a uma igreja invisível ou abstrata? Como é que a gente faz? Vai apresentar isso. Vou levar isso dentro da igreja. Opa, me lembrei, a igreja sou eu. A igreja sou eu. Veja só. Quem possui autoridade para excomungar? Jesus deu autoridade. Agora quem possui? Quem sou eu para julgar meu irmão? Claro que não é você sozinho mesmo, é a igreja toda. Sim, é a igreja toda. O que significa considerar como gentil e publicano? Você entende? Ou seja, o desigrejado é um niilista na melhor forma possível, um niilista espiritual. Você entende? Não tem assim... Conseguir a proeza. Ele tentou ser um Ubermesh espiritual, né? O Ubermesh do Nietzsche, né? Ele tentou ser um Ubermesh e virou um niilista. Mirou em um, acertou no outro. Acertou no outro, né? Porque o Ubermesh não existe, mas o niilista sim. Sim. Né? Nessa, o Nietzsche, naquele livro do Freud que eu vou lançar, né? Calvino contra Freud, eu falo isso, que o Nietzsche mirou no Ubermesh e virou no niilista. Porque o niilista, o homem já nasce um niilista.
de conceito, a Ubermesh, aquilo não vai conseguir ser. Você entende? Então, o desigrejado mirou no Ubermesh e virou um niilista. Que coisa. Desse troço todo. Porque vê só uma coisa, Débora, parece, né? Mas é para se debochar, porque não tem outra. Aí o apóstolo Paulo aplicou com rigor este exato protocolo instruído por Jesus ao lidar com um caso de incesto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, 4 ao 5. Reuni-vos e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus, entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja, observe aqui o que Paulo disse, olha, reuni-vos, ou seja, a igreja tem que estar reunida. E aí sim vocês aplicam o protocolo de exclusão e de disciplina nesse negócio. Então você vai ver, Débora, que quem cria o protocolo de exclusão é Jesus Cristo. O protocolo de disciplina é Jesus Cristo. De levar a pessoa na frente da igreja é Cristo. O próprio Cristo quem fez, né? Cristo quem fundou a igreja local. Não tem muita coisa aqui o que se vê, não tem muita coisa o que correr. E se você está numa igreja dessa desigrejada online, pior ainda fica. Porque ainda você pode dizer assim, não, mas eu tenho minha comunidade. Comunidade de onde? De grupo de zap? Está se falando de gente física. Que não se vê, não chora com o outro, não chora com o outro, não vê, com o não outro. Tem raiva um do outro, porque a igreja é isso. A comunhão, né? É comunhão, ou seja, mesmo, você ser né? contrariado, tudo isso, tal, ou seja... A caminhada, né? A caminhada com a igreja, com o ser humano, igreja, né? com gente igual a você, que vai pecar, que vai errar, que você vai estender a mão, vai ter misericórdia. Como é que exerce tudo isso? Não exerce. Você entende? Então, o desigrejado, ele é o niilista num grau mais puro. Mirou no Ubermesh, aceitou no niilismo. E a nossa última pergunta, que também é, acho que todas aqui... O livro é muito bom, porque ele vai direto, né? Sim. Que é esse desigrejado. Que é outro problema que eles têm, que além da disciplina, que é a liderança. A liderança. Que vai vir aqui agora. A liderança eclesiástica, ela é um dom divino ou uma fraude humana? Veja só. É outra coisa, assim, extremamente irritante do desigrejado. Eu não me submeto a pastores, são lideranças humanas que... De novo, gente, se vocês quiserem tirar as epístolas de Paulo todas e dizer que não crê nela, fica mais bonito. Né? Fica melhor. Mais bonito, fica melhor. Mas aí vocês também vão ter que dizer que não creem em Jesus. Porque, veja, primeira coisa, vamos lá. Não, Jesus não instituiu pastores, instituiu apóstolos. Eu não sei se eu ouvi isso tanto. Já ouvimos Nossa, tanto muito isso, demais, meu Deus do céu. Só até veja, vacinado com isso já. Vai ter até um vídeo meu só sobre esse tema. Sim. Aqui nessa série desigrejado que a gente está fazendo aí. Veja bem. Governo de Cristo, liderança eclesiástica como um dom divino ou fraude humana. Um dos pilares retóricos mais agressivos do movimento do desigrejado é o ataque sistemático ao ministério pastoral e à liderança eclesiástica. É um ataque assim sistemático. Tem até a própria CCB que diz que não tem pastor, mas tem ancião que faz a mesma função do pastor. Sim. Você entende? Pastor é Jesus, pastor é por isso que ele nome, diz que pastor é Jesus. Tá. Não pode ser pastoral só com outro nome, que é ancião que chama. Gente, assim, parem com essa pinga, parem com isso. Parem, vocês são pastores, fazem a função de pastores, mas o pastor é Jesus. Né? Nós só muda o nome, né? Então, qual é a função sua diferente da nossa? Né? Então, mas não é com eles que eu quero essa briga. Não. Ainda não. Ainda não. Mas vamos lá. Contudo, a Escritura do Novo Testamento revela que a liderança da igreja não é uma concessão humana à burocracia, mas sim um dom pactual do Cristo ressurreto para a preservação e amadurecimento de sua noiva. Veja, instituição divina nos ofícios. Primeiro ponto, Efésios 4, 11 ao 12. O apóstolo apresenta a origem e o propósito do ministério ordenado. Veja, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olhe bem, ele, não foi Paulo, Cristo, o Espírito Santo. Vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, o ministério instituído, ele serve para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. E ele não é uma invenção humana. Não. Ele é uma invenção de Cristo, do Espírito Santo. Cristo quem instituiu. O missionário, o profeta. Exatamente, o próprio Espírito Santo que dá isso. Paulo diz, olha, quem dá não sou eu.
ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você pode dizer, mas hoje a liderança se corrompeu. Ok, de novo, eu entendo, eu já denuncio isso aqui no canal faz tempo. Estou falando de texto bíblico. Sim. Tá? Texto bíblico. Porque para o desigrejado, todo é corrompido, mas é com questão do dízimo. A gente volta outro dia para falar disso aqui. Uma questão de dinheiro. Desigrejado é um bicho que está ali no metal. Nos próprios comentários dos vídeos a gente vê isso. Você quer dízimo? Só falar disso. Sabe falar disso. Muda o disco, gente. É isso. Chega. Veja. O texto afirma categoricamente que foi o próprio Cristo ressurreto. Ele mesmo quem deu pastores e mestres à igreja. Portanto, rejeitar o ministério pastoral legítimo não é o mesmo de protestar contra homens. É um ato de rejeição ao presente que Cristo deu à sua igreja para a sua proteção doutrinária. Estou falando de pastores legítimos. Sim. Não de pastores ilegítimos. Veja bem, o teólogo contemporâneo R.C. Sproul, em sua obra Estudos de Teologia Sistemática, e aqui no Brasil foi lançado com o nome Somos Todos Teólogos, ele escreve assim: Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Ele estabeleceu o governo civil para o mundo e o governo eclesiástico para a sua igreja. Os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, não são senhores da fé do povo, mas dispenseiros dos mistérios de Deus, chamados para proteger o rebanho dos lobos devoradores e alimentar as ovelhas com a sã doutrina. Esse livro que eu escrevi, ele é um trabalho pastoral, porque estamos defendendo a igreja e o rebanho de lobos que são os desigrejados. Sim. Você entende? Veja, o padrão do Novo Testamento para o governo da igreja. Ao longo do livro de Atos e das Epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, vemos o Espírito Santo estruturando o governo da igreja por meio de oficiais, claramente identificáveis, divididos em 2 ofícios permanentes: presbíteros, também chamados de bispos ou pastores, que são responsáveis pelo governo espiritual e o ensino da palavra, oração e defesa da sã doutrina. E aí você pode ver, você que está me vendo aí, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, Tito 1, do 5 ao 9, e 1 de Pedro 5, do 1 ao 9. Está aqui falando. Diáconos, veja, a própria igreja, Débora, primitiva já dividia assim. Sim. Diáconos, responsáveis pelo serviço prático, assistência social, misericórdia e administração dos recursos físicos da comunidade. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Se a liderança eclesiástica fosse uma fraude, por que o apóstolo Paulo dedicaria capítulos inteiros da sua cartas inspirada para detalhar minuciosamente os requisitos morais, familiares e doutrinários para a ordenação de bispos e diáconos? Se fosse algo humano. Algo humano, né? Você entende? Por que é que Paulo ia dedicar capítulos, como o capítulo 3 de 1 Timóteo, quase que inteiro, que são critérios para se escolher um bispo direitinho ali? Tome cuidado, Timóteo, veja assim, família dele com a sociedade, tudo isso, tal, ou seja, minucioso, ou seja, todo cuidado para quando você for escolher um homem, escolher ele assim. Ou seja, Paulo deixou um crivo, deixou uma ideia. Como é que não existe liderança na igreja primitiva? Não era mais os 12 apóstolos. Não. Somente de Cristo. Ou seja, já tinha varrido isso aqui, já tinha ido para longe. Negar, veja bem, é uma outra coisa aqui, olha. Veja, por que ele ordena a Tito? Olha o que ele diz a Tito. Que também já era um pastor, um bispo. O Tito, né? O Tito. Então, Timóteo também já era um bispo. Você entende? Então você vê. Paulo dizendo, olha, vocês vão consagrar outros bispos, outros diáconos. Foi justamente o que falou lá no início. Se quando as cartas de Paulo não era para a igreja, era para pastores. Então olha o que ele diz a Tito. Por essa causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. E agora? Paulo disse, olha,
Pega aí em cada cidade que está sem presbítero, consagra um e coloca lá. Um presbítero lá. Aí se sentindo desafiado. Como é que faz agora? Porque não... De novo, viu? Mirou no Ubermesh, você o dono deu mesmo e acertou no niilismo. No niilismo. Você entendeu? Mirou no Ubermesh espiritual, você é o dono de mim. Virou um niilista, um anarquista. Achou que que ia bombar, que ia ser exclusividade. E não é. É somente um tagarela, um louco correndo atrás. É um cachorro, assim, no bom sentido da palavra, correndo atrás do caminhão de mudança, sabe? E as lideranças têm que ter dom, né? Tem que ter dons. Então, veja, olha bem. A existência de líderes pressupõe a existência de liderados. Sim. De novo, Paulo vai consagrar bispos, diáconos, pastores. Diz, olha que ele tem que ser assim, casado, marido de uma só mulher, não dá de ouvir. Mas nós não queremos igreja física reunida. Ué, aí de novo. Então, para que essa recomendação tá escolhendo a recomendação, né? Para ter um líder? Então, por favor, você que é desigrejado, vai comentar esse polígrafo. Para de falar de dinheiro. Para de falar disso. Vem cá com os textos bíblicos de vocês. É que a gente nem citou disso, nem não, vem com o texto bíblico aqui bonitinho, coloca aqui, tal, vai ficar bacaninha. Veja bem, a existência, eu digo aqui no livro dela, a existência de líderes pressupõe a existência de liderados. O Novo Testamento ordena de forma clara a submissão e o respeito dos crentes à liderança legítima na igreja. Hebreus 13:17. Obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como a quem deve prestar contas delas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitará a vós outros. Ou seja, aí vamos usar uma explicaçãozinha rápida desse Hebreus aqui, que eles gostam. Sim, desse Hebreus aqui. Não está falando de pastores, está falando de quem então? Está falando de quem? Na primeira frase do versículo já... Eu não vou me submeter a pastores, a falsos pastores, não deve se submeter mesmo. O cara que sabe que está sendo guiado por um pastor que não tem doutrina, que não tem nada disso, deveria sair de lá, ué. Você sabe que o pastor é um bode, Exatamente, é um sai fora, vai ficar nisso, né? Pra quê? Tem mais dizer que todos são assim. Daí sair de tudo, não achar mais nenhum e falar que todos são errados aí. São assim, aí já é uma diferença bem grande, você entende? Então veja só. Este versículo impõe uma pergunta devastadora aos desigrejados. Quem são os guias a quem vocês obedecem e submetem? Ou então ignora Hebreus. Sim. Vamos ignorar, tudo bem. Eles ignoram tudo, né? Então, para eles, tudo bem. Quem é o pastor que vela pela sua alma, a quem prestará conta de vocês diante do tribunal de Deus? Outro. Ao se isolar, o desigrejado assume para si a responsabilidade de guiar a si próprio, tornando-se o seu próprio pastor. Uma atitude que a Escritura classifica como o ápice da insensatez espiritual. Veja bem. O renomado médico e teólogo Dr. Martin Lloyd-Jones, em sua análise sobre a decadência espiritual da igreja moderna, alertava para o perigo do desprezo pela autoridade eclesiástica. Martin Lloyd-Jones tem um livro escrito que chama-se Autoridade. Olha o que ele vai falar nesse livro. O homem moderno odeia a palavra autoridade. Ele quer ser livre, quer ser seu próprio mestre. Mas a verdadeira liberdade no reino de Deus é encontrada na submissão à ordem que o próprio Deus estabeleceu. Por quê? Veja, por que eu sou livre? Porque eu cumpro as leis. Sim. Então, para que eu seja livre, é necessário que haja leis. Porque se não houver leis, não existe liberdade, existe anarquia. Então nós poderíamos dar até o nome desse livro e dizer que o movimento desigrejado é um movimento anárquico da fé. Sim. Você entende? Então veja só, Martin Lloyd-Jones continua. O desprezo pela liderança pastoral legítima é o primeiro passo para o caos doutrinário e moral. Ora, se não tem leis, se não existe regras no seu ordenamento de servir Jesus, é um caos. É um caos total. É um caos total, você entende? Então não tem nada de ordenação disso aqui. Então a pessoa diga assim, não, eu quero viver num estado caótico da minha vida. Aí é outra coisa. Aí é uma outra escolha. coisa, é uma escolha sua. Mas não diga que a Bíblia é coberta. Sim. Porque não é verdadeiro isso. Aí pra gente terminar, eu devo dizer assim, ó. Aí eu dizendo agora. A liderança pastoral, embora exercida por homens falhos, é o instrumento de Deus para manter a igreja focada na verdade, protegida do erro e unida no amor. Rejeitar essa liderança é rejeitar o próprio governo de Cristo sobre a sua igreja. Então, de novo, para o desigrejado fica ruim,
porque ele vai ter que trafegar na ideia de que quem fez a liderança da igreja foi o próprio Jesus Cristo. E aí eles vão me perguntar, o senhor está dizendo que quem colocou Silas Malafaia, o pastor fulano, cicrano e tal. Irmão, desses pastores famosos eu não sei, mas eu estou falando da Escritura, e a Escritura diz, ainda diz que sim, que a liderança da igreja a estrutura que montou foi Cristo. E sabe por quê, Débora? Porque quando chega nas 7 igrejas da Ásia Menor, adivinha o que acontece ali? Jesus vai escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor. Mas elas são, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em tal lugar. Veja, a igreja não, a carta em princípio não é endereçada direto para a igreja, e sim ao pastor da igreja. Como é que faz agora? Ao pastor da igreja, escreva ao pastor da igreja isso. Ao pastor da igreja tal isso. Veja só, tem uma que ele diz que se você não se movimentar, eu vou remover o cartiçal daí, vou remover seu cartiçal, ou seja, eu vou fechar a sua igreja. Então veja, Jesus está comunicando com os pastores da igreja. Gente, isso é muito sério. Para essa turma está dizendo, eu sou meu próprio pastor, não existe pastor, ministério pastoral. Existe, está aqui, está aprovado, basta um pouquinho de boa vontade. Você entende? Então, essa aqui é a questão. Foi Jesus quem fundou. E Paulo e é como se nega a igreja, é como se negasse o próprio Cristo, né? É uma negação do próprio Cristo, porque a igreja física é a estrutura pela qual Cristo salva pessoas. Ou seja, não existe salvação, não existe salvo fora da igreja. Não existe. Existem pessoas perdidas dentro da igreja. Porque nem todos que estão na igreja é salvo. Na igreja física, viu? E fora dela também não vai ter nenhum salvo. Por quê? Porque todo salvo faz parte da igreja. Nem todos que fazem parte da igreja é salvo, mas todo salvo faz parte da igreja. Isso daí é claro e evidente. Então, o desigrejado deve de dormir com esse barulho na cabeça. Todinho que a gente fez com mais de 1 hora já. Tem um barulho aí na cabeça deles. Você entendeu? E chegamos no fim do nosso polígrafo. Querendo adquirir o livro Desigrejados, Ovelhas Feridas ou Bodes Rebeldes, entre em contato com a gente no número que está na tela ou no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Tem os outros livros também. Tem outros catálogos de livros na nossa editora também. Ou seja, vários temas, desde política, filosofia, a família, casamento, apologética, de jovem, infantil. Exato. E dia 18 nós vamos lançar esse aqui, não é? Dia 18 de julho. Vai ser o lançamento de Um Olhar Bíblico sobre o Desejo, Calvino contra Freud. Nós vamos lançar aqui na igreja nossa. O primeiro lançamento meu físico. Lançamento físico que vamos fazer é Calvino contra Freud. E se você estiver por aqui, pela região, você é nosso convidado. Rua Lei Benito dos Anjos, 528, Santa Matilde, Conselheiro Lafayette. A partir do dia 18, você já pode comprar o nosso livro Um Olhar Bíblico sobre o Desejo. O próximo polígrafo vai ser sobre ele, né? Um Olhar Bíblico sobre o Desejo, né? Então, vai estar muito bacana. Vai estar muito bacana. Aguardem que o próximo vai estar bacana mesmo, baseado naquele livro. Irmãos, chegamos no final do nosso vídeo. Se você gostou, comente aqui embaixo os conteúdos que você quer. Exatamente. Pode comentar sobre o tema também. Pode também pode pedir, né? O que você falou, né? Pode pedir aí temas, né? Que você fica fala sobre isso. Sobre alienígena, sobre alguma coisa. Pode ficar à vontade. Aqui a gente gosta de falar sobre tudo um pouco. Exatamente. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se você é novo aqui, ativa o sininho de notificação, porque a gente tem uma série boa aqui sobre desigrejados que está saindo, né? E sobre a Medusa da Alma. Também, né? E agora tem uma nova que é os 4 temperamentos, né? Isso. Também vai sair, que é a luz da Bíblia, que é fleumático, colérico, sanguíneo e o outro eu me esqueci. Mas o novo que vai ter aqui no canal, série, né? Que vai ter aí ativa o sininho para ficar por dentro quando sair a nova série aqui no canal, série que vai ser sobre os 4 temperamentos à luz da Escritura. Se eles existem ou não. São temperamentos ou são ídolos que a gente mapeou e não quer largar? E colocou como se fosse temperamento para não querer mudar. Você entendeu? Entende? Bem pesado isso aí. E agora? Hein? E agora? Então, acompanhe para ver quando sair os vídeos. Também vai ter polígrafo sobre ele também, mas a gente vai fazer uma série dele aí já. Acho que já essa semana que vem já começa a sair a série dele. Se não sair a semana que vem é porque já saiu essa semana, mas provavelmente semana que vem já sai. Então, irmãos, dando nossos avisos aqui que demos agora,
Que Deus em Cristo abençoe todos vocês e fique por dentro do nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, querido, e comenta aí e adquire o nosso livro em nome de Jesus.